Estamos de volta aqui no segundo bloco do Falando Nisso Entrevistas. E quero lembrar vocês, minha velha e boa frase, quero lembrar vocês, que temos vários cursos para vir pela frente. Antes de falar dos cursos, a Anne vai falar para vocês o que a gente tem nessa semana aqui. Então, essa é uma semana muito legal, vai ter uma galera muito massa passando aqui no Falando Nisso. Amanhã a gente recebe a Pri e o Tony, que são os criativos aqui da Editora Fotos, vão falar sobre criatividade, muita coisa legal. Eles, inclusive, ministraram um curso aqui na Fotos TV sobre criatividade. Na quarta-feira a gente recebe o Gustavo Franco, que é um fera na fotografia de casamento. Ele também, em agosto, vai trazer um curso aqui exclusivo para vocês. Ele trabalha com um tratamento de imagem muito diferente, iluminação também muito diferente, coisa gringa, vocês vão gostar. E na quinta-feira, Juliano Coelho. Sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pelo trabalho dele, falando, claro, de fotografia de retratos femininos. Essa é a agenda da semana. Coisa gringa, então, Anne. Coisa gringa. Gostou? Gostei, coisa gringa. Bom, temos muito mais coisas gringas aqui na Fotos TV. Em junho, a gente tem um monte de curso que a gente preparou para você, em julho também. Lembrando que julho é o aniversário da Fotos TV, de 2 aninhos. Essa criança está crescendo. E o que a gente vai ter em junho? A gente vai ter cuidados com a fotografia newborn, como segurar o bebê da maneira correta, para não deixar ele cair no chão e coisas do tipo. A gente vai ter com a CIS Fotografia. A gente vai ter também a reprise da Carol Dias, sobre fotografia de parto, um curso super legal. A gente vai ter... A Tati Pinho vai estar aqui para falar para a gente sobre inovação na fotografia, né? De casamento, exatamente. De casamento. O Mário Oliveira vai estar aqui no finalzinho do mês de junho para falar sobre pós-produção, isso? Isso, é um curso de Lightroom avançado dessa vez. É que assim, vou contar para vocês um segredo, como é que funciona aqui na Fotos TV. A Anne cuida de alguns cursos, eu cuido de outros. Tipo esse da Tati Pinho e do Mário é com a Anne, então eu tô meio por fora ainda. Mas tá na hora de vamos se lá. antenar, né, amigo? Vou me antenar, Anne, desculpe. Por favor. E o mais legal, agora em primeira mão para você que está assistindo o Falando Nisso, é que no aniversário da Fotos TV a gente vai ter um Master Hiper, Super, Mega, Hiper, de novo, Class de Newborn, com a Bel Ferreira, a Danica Michuk e a Amanda Della Porta. Então assim, ó, vão ser a junção de feras da fotografia para falar de Newborn, vai ser assim um guia definitivo, o almanaque completo, o dono de tudo. Então, fiquem ligados para mais informações no nosso site. Que mais? O site. O site. O site todo está com 30% de desconto, não esqueçam, vocês estão vendo o foguinho aqui em cima, pegando fogo super. É para esquentar esse friozão que deu aí em maio. A gente colocou o site todo só até amanhã. Amanhã? Isso, 31 é amanhã. Só até amanhã, o site inteiro está com 30% de desconto. E você pode adquirir o Falando Nisso aqui do ladinho. Aqui do ladinho. Não tem custo nenhum para você assistir quantas vezes quiser, onde você quiser, posteriormente, enfim, se você não está com muito tempo para assistir agora. É muita informação, galera. Quer saber sempre? Entra nas nossas mídias sociais. O Márcio vai colocar uma legenda bonitinha aqui embaixo. A gente tem Facebook, Instagram, Snap, YouTube e todos esses fofinhos aqui, ó. Entra lá que a gente está sempre atualizando com todas essas informações para vocês. Periscope. Periscope também, é isso, né? Ali no Facebook, é isso aí. É. Twitter também. Vamos ao que interessa, então? Vamos? Vamos. Rômulo, voltamos. Oi. Depois desse monte de avisos. A gente falou bastante sobre como a fotografia aconteceu como um hobby para você em alguns momentos e que momento que ela se tornou algo real, algo importante mesmo. Bom, também com a geologia. Na verdade, as coisas estão ali casadas dentro da minha vida. Só existe uma alternância. Mas quando eu estava na geologia, estudando ainda, eu estava dentro da área de sensoriamento remoto durante um tempo, que é você interpretar imagens orbitais e coisas assim. E na época não existia isso de Google Earth, coisas do tipo. Você baixava a imagem do satélite, né? E o satélite que eu usava algumas bandas em infravermelho. Aí tinha uns 2 caras, um deles eu sei que é norueguês, o outro é alemão. Eles faziam fotografia em infravermelho com câmera digital, mas não divulgavam muito sobre isso. Eu olhei para aquela fotografia desses caras e olhei para a minha imagem de satélite e falei, esses caras estão fazendo infravermelho. Não pode, é infravermelho. Mas
infravermelho na fotografia de filme, ok, existe desde sempre, mas na fotografia digital, como? Né? E aí comecei a pesquisar e muito pouca informação, praticamente zero, mas como eu sabia lidar com imagem infravermelho de satélite, eu, ok, vou comprar o filtro, vou fazer o que for preciso aqui e vou desenvolver a técnica. Aí eu desenvolvi a técnica e publiquei. Primeiro artigo que, depois mesmo pesquisando, eu tive notícia, pelo menos em língua portuguesa, sobre infravermelho é meu. Que legal. Junto com a editora Fotos. O primeiro pezinho que eu coloquei aqui dentro foi esse artigo que eu publiquei em 2004, Que legal. sobre infravermelho. Para quem não sabe, infravermelho, vai aparecer uma foto aqui em infravermelho. Aí. Ok? Infravermelho, então, é mais ou menos isso aqui. Ó, tá? Imaginem assim, essa cena. Tá? Essa cena é de uma árvore com o sol atrás, certo? Vocês já viram alguma fotografia normal em que o sol está assim e a árvore está desse jeito e aparece todos os detalhes aqui? Isso não acontece naturalmente. Sim. O caso é que o infravermelho se reflete 3 vezes mais nas plantas do que o verde. Então, se a gente enxergasse infravermelho, as plantas iam ser infravermelho, não iam ser verdes. Aí ela bate no gramado e volta e ilumina tudo. Esse é um dos aspectos principais do infravermelho. Essas cores você consegue por ajuste na câmera e coisas assim, mas o grande lance do infravermelho é essa alta reflexão que ele dá. Então, não é a silhueta da árvore, é a árvore no contraluz, mas com todos os detalhes. Isso é só infravermelho. Então, pescando esse tipo de característica que é do infravermelho, que mais ou menos eu imaginei que esses caras estavam fazendo infravermelho, né? Só que numa época em que pouca gente contava o que estava fazendo. Aí eu fui lá e consegui desenvolver a técnica e depois disso agora já é muito popular e já tem vários artigos em vários lugares sobre esse tipo de coisa. Mas eu publiquei esse mesmo artigo aqui no Brasil, em vários lugares, na Europa, em língua portuguesa, e eu acho que foi também em espanhol. A mesma editora atende a Espanha e o Brasil, e também foi impresso lá na Espanha. Isso quando a fotografia digital como um todo ainda estava engatinhando. Né? Então, isso foi um ponto assim, alavancou a minha carreira. Antes eu era um fotógrafo de curso da faculdade. Né? A hora que meu artigo sobre infravermelho e essas fotografias que eu estava fazendo começaram a aparecer, comecei a ser chamado para dar aula, comecei a ser chamado para fazer exposição, isso e aquilo, e aí, né, aí saiu do controle. Foi o divisor de águas. Né? Foi o divisor de águas. Isso aqui é o que alavancou. As pessoas gostam que tenha alguma coisa diferente para daí te selecionar do meio do que está acontecendo no geral, né? E eu acho que a fotografia em infravermelho foi o que fez eu conseguir me destacar nessa época. Depois eu acabei abandonando ela um pouquinho, assim, né? Deixei ela um pouquinho de lado. Mas o que me chamou mesmo foi o que me chamou para esse mundo foi a fotografia em infravermelho. Chegou a fazer alguma exposição de trabalhos em infravermelho? Eu fiz uma exposição para o Jardim Botânico de Porto Alegre, que depois acabou rendendo um livro também e um calendário. Fiz fotografias em infravermelho das Cataratas do Iguaçu, que foram as primeiras em infravermelho deles, foi um resultado incrível. Eles deixaram uma galeria minha no site oficial do Parque Nacional do Iguaçu durante anos, ficou essas fotografias lá. Escrevi 3 artigos depois, no final das contas. Esse primeiro e outros 2, que um deles, inclusive, ensinando a fazer uma câmera em infravermelho, que eu desmontei câmera e mexi a nível de sensor, tira a pecinha ali, coloca a pecinha lá, e aí fiz câmera em infravermelho. Não é uma função que tem numa DSLR hoje, né? Não. Tá bem longe disso, na verdade. É um negócio que você tem que ir lá e realmente abrir a câmera e tirar pedaços, colocar outros, fazer adaptação a nível de sensor. Né? Então, isso daí é uma coisa que realmente foi esse divisor de águas, né? Foi o que fez daí eu não só
posso ser um fotógrafo que está fazendo fotos para mim. De repente o mundo está interessado no que eu estou fazendo, então vamos para o mundo. Né? Isso foi estopim de tudo. Legal. Eu recebi aqui no intervalo, até tava essa aqui, né? Aqui, Gustavo, esquece. Olha pro Sérgio lá, sorridente para você. Eu recebi agora no intervalo um depoimento do Marcelo Caldeira aqui no chat. Estava conversando um pouquinho com o Rômulo, que é um depoimento que o Marcelo estava junto. Lembra no bloco anterior que o Rômulo estava contando que ele deixou a câmera dele cair, né? Que isso foi um momento de epifania na vida dele. E o Marcelo estava contando, vou contar o depoimento dele. Ele fala o seguinte: eu estava junto quando caiu a câmera na cachoeira e trincou o filtro. No mesmo dia, pulando as pedras, abriu minha mochila e caiu várias lentes, inclusive a câmera infravermelho do Rômulo. Olha a dor no coração. Por sorte, só acabou trincando a minha fisheye. Olha a dor no coração. Manda um abraço para ele e diz que eu e a Maris estamos ligados aqui na entrevista. Um abraço. E eu acho que a tua fisheye, pelo menos foi um prejuízo menor. Se tivesse quebrado minha câmera infravermelha, eu te esganava. Então, melhor tua lente do que minha câmera. Brincadeira. Abraço, Marcelo. Abraço, Maris. Pois eu fico pensando aqui, estava pensando com os meus botões. É bastante arriscado para o equipamento o nicho fotografia de natureza, né? Porque é muito mais difícil deixar a câmera cair ou acontecer alguma coisa com as tuas lentes se você estiver dentro de um estúdio fotografando uma modelo. Com certeza. Ou, enfim, num casamento. Há um pouquinho mais de risco no casamento, mas eu acho que não tanto quanto na natureza, né? Tem pedra, tem... Uma vez eu fotografei no estúdio um editorial que eu estava com uma lixadeira angular. Lixadeira angular é para cortar estrutura de ferro. Eu estava em cima eu tinha um andaime dentro do estúdio, eu estava em cima do andaime cortando ferro, fazendo faísca embaixo, uma chuva de fogo em cima da modelo. Eu queimei 3 guarda-chuvas, que ela estava com guarda-chuva transparente para aparecer justamente na foto. Foram 3 que derreteram e ela se queimou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o equipamento realmente dentro do estúdio não sofreu nenhuma avaria, só modelo e cenário. Então, sim, eu acho que fotografia de natureza é bem mais hostil para o equipamento e mais hostil para o fotógrafo também. Sim. Teve uma vez que eu estava fotografando a arrebentação. E a hora que eu percebi que a onda ia vir e ia me pegar e não tinha para onde correr, eu simplesmente peguei, juntei o tripé, fechei ele e levantei mais alto que eu pude e fiquei na ponta do pé e a água veio, molhou tudo, molhou o tripé, molhou tudo, mas a câmera ficou sequinha. Já tem essas técnicas, então? Tem que ter. É uma das primeiras coisas que você aprende ou você aprende como perder equipamento. Um trabalho de luto também, né? Pelos equipamentos que tu perde. Depois tem que fazer toda uma cerimônia, uma coisa de... né? tem que desapegar do equipamento, mas não pode ter dó do equipamento. Então, né, tu tinha me perguntado antes sobre dicas também. Mais uma dica, não tenha dó do equipamento, sai fotografar. Né? Não fica guardando o equipamento em casa, ele não vai fotografar sozinho. Não vão sair fotos do nada, né? Justo. Vamos falar do livro? Vamos. Finalmente. Pessoal de casa que não sabe, o Rômulo está lançando um livro aqui pela editora Fotos, que a Fotos TV é uma filhotinha da editora Fotos. E Rômulo, conta pra gente, ali ó, que legal bacana. Que ficou. Conta pra gente sobre o que se trata esse livro. Bom, esse livro é um livro de fundamento, tá? É um livro de base dentro da fotografia, que busca trazer as bases da fotografia de uma maneira um pouco diferente do que a convencional. Ontem mesmo eu estava folheando uns livros antigos em casa e estava percebendo como a maioria dos autores, eles falam assim, fotografia de pessoa. Para fazer fotografia de pessoa você precisa usar a câmera de tal jeito, com tal lente, com tal coisa. Então, ele parte da fotografia para ensinar a fotografar. Do meu ponto de vista, a didática que eu fui criando durante todos esses anos dando aula, eu cheguei à conclusão que a melhor maneira é você ensinar esse aluno, esse estudante, como que o equipamento funciona, porque aí ele vai saber fazer todas as técnicas.
Então você não parte da técnica e ensina como que a câmera funciona. Nesse livro, né, e por isso esse nome, a tríade da câmera fotográfica, ensina a você o que é importante na câmera, como que ela funciona em essência. E se você aplicar o conhecimento que você dominou a partir daqui, bom, aí você pode fazer qualquer técnica. Né? Então, acho que é um caminho mais lógico, né, esse. Na maioria das artes, na verdade, é assim. Você primeiro domina a ferramenta e depois você domina a técnica e aí tem liberdade para criar. Se você comprar meu livro, se você ler meu livro, você vai dominar a ferramenta e depois vai poder escolher a técnica que você quer aplicar a essa ferramenta e vai ter liberdade para criar. É isso. Esse é o conceito básico do livro. Legal. Como que foi o processo, né, para criar esse livro? Você falou que ensina a ferramenta, mas hoje existem tantas ferramentas onde a pessoa consegue fazer uma boa fotografia. Que ferramenta especificamente? A câmera tem partes de lentes também? Como é que tá? Então, isso daí é uma coisa justamente que esse livro tenta desmistificar. Ele traz em essência o que você precisa para uma câmera. E o que você precisa para uma câmera são 3 coisas. Você precisa de um corpo, né? Alguma coisa tem que estruturar isso tudo. Né? Você precisa de alguma coisa para gravar a imagem e você precisa de uma imagem. Então, o livro, a tríade, é o corpo da câmera, a gravação, no caso, é mais baseado... Fala um pouquinho sobre filme, mas é sobre fotografia digital. Então, sobre sensor, que é a parte da gravação, e a parte da projeção da luz, que é a lente. Então, essa é a tríade. Né? Qualquer equipamento que faça fotografia precisa ter essas 3 partes. Se você compreende essas 3 partes, você compreende tudo o que é necessário para uma fotografia. Eventualmente, você vai ter ali funções menores dentro da câmera, por exemplo, a câmera ter GPS, a câmera ter comunicação Wi-Fi. Você precisa disso para uma foto? Não. Né? Então, o que você precisa para uma foto e quais são os dispositivos para você dominar isso a um nível máximo. Né? Eu chego a falar sobre física quântica quando estou falando sobre as lentes, para entender o comportamento da luz. Só que também de uma maneira extremamente aplicada à fotografia. Então, não tem contas, né? Não tem funções, não tem nada do tipo. É só demonstrando como isso funciona ao nível mais esmiuçado, mais específico que você pode imaginar. Legal. Mudando um pouquinho, saindo um pouquinho do livro, mas fiquem ligados que o livro logo vai entrar em pré-venda no lojafotos.com.br, fotos com PH no plural, hein? Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente até deu uma comentada aqui antes de começar o programa, sobre a tecnologia mirrorless. O que você acha, enfim, suas concepções sobre essa nova tecnologia? Então, tem uma coisa complicada do mercado. Posso falar mal de fabricante, né? A gente não está sendo patrocinado por nenhum fabricante. Fabricantes são todos tiranos. Tá? Eles têm um interesse comercial na fotografia, que é vender câmeras. Certo? Eles não têm um interesse em fazer a vida dos fotógrafos serem uma maravilha. Certo? Senão a gente estaria bem diferente em termos de evolução tecnológica e coisas assim. Primeiro, sobre esse negócio do mirrorless, você não vai acreditar de onde que surge os nomes dessas coisas. Dá para ter uma noção de como é uma gambiarra em cima da outra, isso do comércio, dessa coisa do fabricante, como ele simplesmente quer vender. Porque antigamente, quando eu digo antigamente, é 1800 e bolinha, tá? Existiam 2 tipos de câmera, TLR e SLR, tá? São 2 modelos diferentes. TLR tem 2 lentes, uma para você olhar a foto e outra para você fazer a foto. E SLR, na própria foto que você está olhando, ela faz a foto, ok? Aí, quando inventaram a fotografia digital, eles pegaram câmeras SLR e colocaram um sensor digital no lugar do filme. E aí, como é que vamos chamar essa câmera? Vamos chamar de DSLR, certo?
O problema é que o nome SLR é para se diferenciar da TLR, senão não faz sentido ter esse nome. E TLRs não existem há quase um século. Então eles usaram o remendo de um nome que nem deveria mais existir, certo? E aí quando fizeram então essa DSLR, que é uma câmera que eu gosto de chamar de híbrida, inclusive no livro não sou só eu como autor que usa isso, tem vários autores mais recentes que usam isso. Não chamam de DSLR, chamam de câmera híbrida, porque é uma câmera mecânica que você colocou um sensor digital. E quando criaram a mirrorless, eles quiseram ressaltar as características de uma mirrorless que a diferenciam de uma DSLR. E aí como que a gente vai chamar? Câmera sem lente, sem espelho. É isso. Mirrorless é uma câmera sem espelho, porque a SLR é uma câmera com espelho, né? Então, na verdade, é um absurdo, porque o próprio nome SLR é para se diferenciar de um negócio que não existe há um século. Então, você fica perdido nisso, porque obviamente você não acompanhou na tua vida a evolução desses nomes e dessas coisas, porque não existe vida humana que dure 200 anos para acompanhar isso. Então, mirrorless é simplesmente uma câmera que não tem sistema de espelho, né? Ela é uma câmera eletrônica, um nome mais legal para ela, câmera eletrônica com lente intercambiável. Celular é uma câmera eletrônica com lente embutida. Mirrorless é uma câmera eletrônica com lente intercambiável, né? Aí, quando você tira esse nome comercial e dá essa esmiuçada só no termo, você só para pensar no termo, as coisas já começam a fazer sentido e você já percebe que não é aquela uau, né? É um detalhe fundamental. É o futuro da fotografia, mas é um detalhe, né? E, inclusive, é uma das coisas também que esse livro trata a fundo, porque justamente quer trazer esse mundo da mirrorless, que é o futuro, para agora. Né? Ele não está agora aqui entre nós por uma questão comercial, mas já teria condições de estar. Mas tu vê como uma coisa boa? Sim, sim. Justamente, é fundamental. A câmera mais rápida do mundo até de fotografia era uma câmera de 1994, uma Nikon F3 com uma série especial que fazia 13 fotos por segundo, tá? Então desde 94, eu acho que eu falei 2004, né? 94. Desde 94 não há evolução no sistema mecânico em termos de velocidade, certo? Agora você pega uma câmera ultra zoom dessas, compacta, mas que tem uma lente um pouquinho maior, ela é uma mirrorless, ela não tem espelho. Só que ela não troca de lente, então eles não chamam de mirrorless. Faz 120 fotos por segundo, porque não tem a parte mecânica. Então, a fotografia, para evoluir, em termos de equipamento, ela precisa se desgarrar dessa parte mecânica, que foi inventada em 1860, e já alcançou o máximo da sua evolução lá na década de 90. Ali já acabou, não teve mais como evoluir a partir daquilo. Então, as pessoas, fotógrafos que estão fotografando com SLR ainda e coisas assim, começa a olhar para o lado da mirrorless, senão vocês vão ficar presos no tempo. Vai ficar preso no passado. E é um equipamento caro também, né? Então, a mirrorless costuma sempre ser mais barata que a DSLR da mesma categoria. Entendi. Certo? Que o funcionamento de uma mirrorless demanda de uma série de dispositivos a menos que uma SLR, certo? Então, ela pode ser menor, não precisa de um monte de espaço para colocar coisinhas, né? Isso gasta menos matéria-prima, então só aí já fica mais barato. E o funcionamento dela todo, a parte eletrônica dela, é muito mais simples e muito mais barata de ser construída. Então, se você comparar a mesma categoria, você tem sempre valores mais baratos na mirrorless, né? Obviamente, a gente está numa situação de dólar, né, fora da realidade. Então, está ruim para comprar equipamento fotográfico. Então, todas as câmeras vão estar caras. Mas, comparando a mesma categoria, mirrorless vai ser sempre mais barato. De tempo de vida, a mirrorless tende a durar mais? A princípio, ela é duração infinita. A princípio.
Tá? Não tem esse 40 mil cliques? Não, geralmente... porque o problema é justamente a parte mecânica. Né? A parte mecânica, tudo que tem movimento sofre desgaste. Né? Nós vamos sofrer desgaste. Vai ter uma hora que a gente não vai conseguir andar direito, não vai conseguir se mexer direito. A câmera é a mesma coisa. Então, uma câmera SLR de entrada é feita para durar 100, 150 mil fotos, que é bastante. Não para alguém que está começando a fotografar, mas é bastante, 150 mil fotos. Só que um fotógrafo aí de evento, às vezes em menos de um ano, gasta os 150 mil fotos dela. Porque a parte mecânica sofre desgaste e simplesmente se arrebenta lá dentro em alta velocidade e destrói metade da câmera junto. Uma mirrorless não tem parte mecânica. Né? Ela tem ainda um detalhezinho assim, bem pequenininho, muito técnico, mecânico. Compra o livro, que aí tá lá a explicação desse detalhezinho assim, bem pequenininho, mas a princípio esse detalhezinho faz ela durar 350 mil fotos, mais ou menos, fotos só de alta velocidade, não fotos de baixa velocidade, porque é um detalhe que só é usado em foto de alta velocidade, certo? Então, é praticamente infinita, digamos assim. Né? Altamente recomendável, portanto, para fotógrafos que fazem muitas fotografias. Sim. Né? Fotógrafos que filmam também, uma câmera DSLR, para ela filmar, você tem que tirar toda a parte mecânica dela. Quando você liga a função de filmar de uma DSLR, você exclui a parte mecânica dela. E ela passa a funcionar como uma mirrorless. Então não faz sentido você comprar uma DSLR para filmar. Compre uma mirrorless. Hoje você fotografa com uma dessas? Desde 2011 eu fotografo com uma dessas. Na época, na verdade, foi uma das primeiras mirrorless assim, mais decentes que vieram. Eu até me arrisquei um pouco, mas eu estava nesse momento que eu precisava partir para algum lado e eu parti para o lado da mirrorless. Né? E é muito engraçado porque para fazer o livro eu tive que pegar uma DSLR emprestada para fazer algumas fotos didáticas. Eu tive vontade de moer aquela câmera. Teve uma hora que eu pensei, olhei para a parede, olhei para a câmera e pensei, você vai ir para lá. Porque eu não senti tanto choque de realidade saindo do filme e indo para digital. Mas o choque de voltar da mirrorless para DSLR foi algo assim fora da realidade. Aquilo me deixou profundamente irritado. Porque a maneira de você trabalhar com uma DSLR é muito pouco intuitiva. Muito pouco intuitiva. E a câmera em si, os fabricantes tomaram algumas decisões de layout, de construção, de projeto, que dificultam a vida do fotógrafo a controlar o equipamento. Facilitam para fotografar em automático, mas dificultam para fotografar quando o fotógrafo quer tomar as rédeas da situação. E a mirrorless, não. A mirrorless retoma o controle. Retoma a maneira de colocar os botões como sempre funcionou muito bem na fotografia. Né? Então, essas câmeras com um aspecto mais retrô, certo? Não é só aspecto mais retrô. Sim. Uma vez que você bota a mão numa câmera dessas, você olha para aqueles botões e você pensa, ok, agora eu sinto que esse botão está no lugar certo porque eu estou usando. Nas outras câmeras você não usa porque não é instintivo, não está no lugar certo, então você acaba não usando. Você acaba usando o modo automático. Né? Então, a hora que eu peguei uma DSLR de novo, eu não me acertei. Não me acertei de maneira nenhuma. Foi como dirigir um Fusca depois de... foi terrível, foi terrível. Inclusive só para fazer foto didática mesmo. Eu tive um cuidado muito grande para fazer o livro só com foto bonita, né? Foto bacana, não fiz exemplo, peguei um bichinho e botei no meio do gramado e fiquei fazendo um monte de fotos em série do bichinho. Não, eu procurei uma cena que, uau, né? Mas essas poucas que eu tive que fazer com um DSLR para serem didáticas, eu apanhei muito para fazer. Né? Foram 4 anos sem mexer numa DSLR. Depois que eu voltei, foi terrível, terrível. Estou aproveitando o gancho aqui, o Rafael Petroco fez um comentário no nosso chat. Normalmente as mirrorless não são full frames, né? Então, o único fabricante que está se dedicando a fazer mirrorless full frame é a Sony, certo? Então a Sony tem
4 modelos full frame, 2 correntes. 2 correntes significa que 2 estão sendo vendidos agora, né? Tirando uma câmera médio formato, essa câmera da Sony, segundo o site DxO, ou DOX, não lembro, que é um laboratório de análise de equipamento, é a melhor câmera atualmente disponível, tirando uma médio formato. Sim. Né? Isso é um ponto assim, importantíssimo na história da evolução da fotografia. Né? Poucas pessoas se deram conta disso, mas foi a primeira vez em que o sistema DSLR foi colocado à prova e perdeu. Isso em toda a história da fotografia. Né? Lembrando que a fotografia foi dominada pelas SLRs e quando passou para digital continuou SLR, só que com um D na frente. E essa câmera mirrorless da Sony foi a primeira. Ela ganhou em termos de qualidade de imagem e de velocidade. Existe um teste dessa câmera em que pegaram um adaptador Canon, colocaram uma lente super profissional da Canon, adaptada, né, com um adaptador genérico, obviamente, na Sony, e a Sony fez autofoco mais rápido do que a própria Canon com a sua lente. Isso foi em fevereiro desse ano. Isso é um marco histórico. Sim. Sabe? É de uma importância enorme, porque o que segurava a mirrorless a princípio e que todo mundo torcia o nariz para ela e os grandes fabricantes não queriam investir, eram porque diziam que a mirrorless nunca teria a velocidade de uma DSLR. Já passou. Já passou. Hoje você me convenceu. É uma baita câmera. Mas ainda tem muita gente que não consegue ver esses pontos positivos, né? Por que você acha, igual a história do Canon ou Nikon, tá acontecendo essa rixa com DSLR e mirrorless? Por que tu acha que o pessoal ainda está com dificuldade de entender as qualidades? Justamente os culpados são Canon e Nikon. Tá? Pelo mesmo motivo que você já não está dirigindo um carro elétrico, você também não tem uma mirrorless, certo? Porque os grandes fabricantes... Bom, Canon e Nikon não é unanimidade para mercados principais, tipo Japão, Europa, Estados Unidos, certo? Mas ela é quase que unanimidade global e principalmente para mercados emergentes. Você não vai numa loja de fotografia aqui no Brasil e encontra o último lançamento da Sony, ou da Fuji, a câmera que eu tenho é uma Fuji, ou da Pentax, ou da Olympus, né? Então, você encontra Canon e Nikon. E Canon e Nikon tem uma linha de produção muito enraizada na DSLR. E essa linha de produção vai ter que ser totalmente reformulada, assim como quando trocarem para carros elétricos. E eles não queriam fazer isso até o último momento, certo? Então existe um rumor leve de um vazamento de que a Canon está produzindo uma câmera mirrorless a nível profissional para ser lançada no final desse ano. Né? Tanto Canon e Nikon já tem mirrorless, mas são umas piadas de mau gosto. Tá? Eles fizeram uma câmera que é ridícula, principalmente a Nikon, fez um trabalho horrível. É só para dizer assim, não, a gente tem, mas não é legal. Não compre Canon e Nikon mirrorless por enquanto. Tá? Então, isso é o que está segurando. Porque as pessoas ainda veem propagandas e veem pessoas usando DSLR. E cadê as mirrorless? Bom, se você viajar para o Japão, vai ter mais mirrorless já do que DSLR na mão dos japoneses, certo? Então lá já ninguém mais tem essa dúvida. O problema está aqui. Né? E essa é uma preocupação dos meus cursos. Na verdade, desde 2009, quando eu comecei a defender o sistema mirrorless, que mal existia, eu já venho ressaltando essa evolução, esse caminho que a fotografia estava tomando e preparando os alunos para isso. E foi uma alegria esse ano poder falar que realmente a revolução aconteceu e está agora aqui. Infelizmente não é uma alegria tão grande conseguir dar consultoria para eles comprarem o equipamento, porque eles não acham para vender. Então, né, mas se esse rumor se concretizar da Canon, sim, aí ok, acabou, né, acabou essa diferença. Vai continuar existindo DSLR? Obviamente vai. Com o tempo, sei lá, 20 anos, talvez se torne uma coisa de nicho, certo? Ou talvez até acabe, como foi a TLR, que acabou. Né?
mas coisa para 20 anos. Agora, você simplesmente escolher entre uma coisa e outra sem torcer o nariz nem para uma nem para outra, é uma coisa que para o ano que vem já tem potencial para estar acontecendo. Que legal. Tu teve essa transição, né, de uma para outra. O que tu acha que vai ser o que as pessoas vão sentir de diferença, tanto ergonomicamente, de um equipamento para o outro? Nossa, é um mundo. É um mundo. Bom, primeiro peso e tamanho, né? Uma mirrorless é pequenininha, ela pode ser feita em qualquer formato, porque ela não depende da parte mecânica. Então, se você quiser fazer uma mirrorless no formato de uma bolinha, de um ursinho, de um coração, ok. Unicórnio? Dá para fazer. A lente poderia ser o chifre. Né? Dá para fazer. Né? DSLR não. Todas elas têm a mesma cara, a mesma aparência, porque precisa. Não é porque eles querem fazer daquele jeito, é porque é preciso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, a partir do momento que você olha o mundo por um visor eletrônico de boa qualidade, você nunca mais consegue usar um visor óptico. Porque se você tiver com a câmera selecionada para fazer fotografia em preto e branco diretamente na câmera, você enxerga o mundo em preto e branco. E isso é incrível. Isso é incrível. Isso dá uma liberdade de criação assim, que não tem precedente na fotografia. Né? Então, a partir do momento que você pegar uma mirrorless e você aplicar o processo fotográfico nela, você vai perceber que um mundo inteiro se abre. E quando você tentar voltar para a DSLR, você vai encontrar um monte de portas fechadas de coisas que não são possíveis fazer com ela. Eu vejo o seguinte, pode ser uma visão errada minha, né? Eu não sou fotógrafo, eu tenho uma DSLR, mas para brincar, já que eu estou aqui na Fotos TV, na editora Fotos, então a gente aprende bastante e vai tentar aplicar o que a gente aprende, né? Mas assim, o que eu percebo? Que o pessoal, algumas pessoas têm um saudosismo para as câmeras analógicas, porque ela é mais complicada, tem a questão de filme, tu tem que ter uma técnica mais apurada, porque o digital ele é mais fácil, né? Tecnicamente, tu vê ali, ele foca ali para ti, enfim. Para algumas coisas ele é mais fácil, para algumas coisas o analógico ele é muito mais difícil. A mirrorless, pelo que tu está me falando, que a gente não precisa mais olhar ali, a gente consegue criar um pouco mais, ela vai tornando a vida do fotógrafo mais fácil. E pelo que eu vejo alguns fotógrafos, essa complicação em algumas coisas, essa dificuldade em fazer algumas coisas, é o que faz eles se acharem profissionais. Então, essa dificuldade de se desprender de uma tecnologia mais antiga, parece que é porque como tu tem que mexer mais, tem que manjar mais, parece que tu é mais profissional e eu vejo que eles têm dificuldade de conseguir engolir o novo. O que tu acha dessa minha reflexão? A primeira coisa que você tem que ter em mente ao pensar sobre isso é o seguinte: na fotografia analógica, você abria a tua câmera e tirava aquele tubinho de filme e você não podia chamar aquilo de fotografia. O processo fotográfico não acabava na câmera, certo? Você tinha que ou você revelar, e ok, muito legal, porque daí todo o processo fotográfico estava nas tuas mãos, ou você entregava para um cara num laboratório que continuava o processo que você começou. Isso é terrível. Isso acaba com a tua liberdade, com o teu controle e com a tua responsabilidade sobre o que você faz da tua vida. Se você é um fotógrafo profissional e metade do teu profissionalismo depende de outro, isso acaba contigo. Porque você fez uma fotografia para ser mais contrastada, certo? Aí você entregou para o cara do laboratório e não falou para ele, faz com mais contraste, e ele achou que deveria fazer com menos, pronto, fez com menos e acabou com o teu trabalho, certo? Eu cheguei a passar por isso na fotografia analógica. Então, a responsabilidade não estava toda para ti, né? Então, desse ponto, sim, a fotografia analógica era mais complicada porque você não tinha o domínio, mas é uma coisa empírica, certo? Não existia nenhuma maneira de você controlar o teu método absolutamente preciso, a não ser que você fosse o próprio laboratorista da revelação e ampliação dessas fotografias. Na fotografia digital, a fotografia acaba a hora que você aperta o botão da câmera. Então, todo o processo fotográfico é feito na câmera antes de apertar o botão. Então, você tem muito mais controle e isso traz muito mais responsabilidade para ti, né?
Então, isso traz também mais dificuldade. Quanto mais responsabilidade você tem, mais possibilidades e, eventualmente, mais dificuldade. Vou tomar uma aguinha aqui. Intervalinho? Vamos terminar, então, Deixa eu só terminar o raciocínio. esse raciocínio. É que foi... Trancou. Trancou. Antes de trancar, vamos dar uma lubrificada no sistema. Muito bem. E numa mirrorless, você tem ainda mais controle, porque você não precisa fazer a fotografia e depois conferir no monitor. Você aplica o teu processo fotográfico e esse processo fotográfico acontece antes de você apertar o botão. A hora que você aperta o botão é porque o teu processo fotográfico está perfeito e você sabe que você tem uma foto perfeita. Né? Então, você tem mais controle e, digamos, mais acesso a dificuldades, porque você pode se colocar em situações de maior risco ao colocar o teu processo fotográfico, desenvolvendo técnicas mais específicas, mais minuciosas, e perde um pouco da dependência de uma eventual edição depois. Né? Eu sou um fotógrafo que praticamente desde 2008 não abre um Photoshop, não edita uma foto, não faz nada, e fotografa em JPG direto da câmera, porque o processo fotográfico está perfeito. Né? Então não há necessidade de você editar isso depois. E na mirrorless é ainda mais fácil de você conseguir fazer isso, mas não entenda que é uma facilidade de facilitar a tua vida e você fazer fotos cada vez mais rápido. Não, é uma facilidade de você ter o controle sobre todo o processo fotográfico. E esse controle você pode tornar extremamente mais complexo do que na época do filme. Afinal de contas, está tudo na tua mão. Certo? Demanda técnica, né? Demanda técnica, que antes às vezes era um pouquinho negligenciada, porque era difícil fazer. Você não conseguia ver a foto logo na sequência, muito menos ver o teu processo acontecendo na câmera. Né? Então, você não aplicava determinadas técnicas porque é muito arriscado você acertar. Hoje em dia, o controle está na tua mão e daí, finalmente, a liberdade para o fotógrafo chegou de uma maneira, assim, coesa, bem estruturada e que dá para botar fé nisso, sabe? Agora dá para botar fé. Okay? Legal, Rômulo. Viram que esse bloco foi ouro, né? Falando nisso, tá ouro. Ouro no sentido de informação super legal que a gente não tem em qualquer lugar. E a gente volta então daqui a algum tempo. 10 minutos.